Dando continuidade às aplicações da integral definida, vamos calcular agora o comprimento. Vamos ver agora como se executam os cálculos dos comprimentos de arcos em coordenadas polares. Então, observe que se eu tenho uma relação entre o sistema cartesiano e o sistema polar de tal forma que a coordenada x é r vezes cosseno de θ e y é r vezes seno de θ, mas na verdade no sistema polar r é uma função de θ, certo? Então, observe que x, na verdade, acaba sendo apenas função de θ, que é igual, então, a r de θ vezes o cosseno de θ, enquanto o y também é função apenas de θ, é r de θ vezes o seno de θ. Ora, já vimos que o meu dl é a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Note que a derivada dx dθ elevado ao quadrado somado com dy dθ elevado ao quadrado nada mais é do que 1 sobre dθ ao quadrado vezes dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Portanto, o meu dl em coordenadas polares será calculado como a raiz quadrada de dx dθ ao quadrado mais dy dθ ao quadrado vezes dθ. E aqui eu posso substituir. Ora, se o meu x de θ é igual a r de θ vezes o cosseno de θ, eu vou ver que o meu dx dθ, ou seja, a derivada de x em relação a θ, é r' cosseno de θ mais menos r, melhor dito, porque a derivada do cosseno é menos seno, menos r seno de θ, ao passo que dy dθ, se y, como vimos aqui acima, é o r seno de θ, então dy dθ é r' seno de θ mais r cosseno de θ. Então, fazendo esta conta, eu vou chegar que o meu dl é igual a raiz quadrada da derivada de r elevado ao quadrado mais r ao quadrado de θ. Portanto, os meus comprimentos de arco em coordenadas polares serão a integral de θ1 a θ2, que será o θ1 a θ2. É a parte da curva para a qual eu desejo calcular o comprimento do arco. Raiz quadrada de r' ao quadrado mais r ao quadrado de θ. Então, é como se fosse algo desse tipo. Aqui está o meu eixo polar e o polo. Então, eu tenho aqui a zona da curva limitada entre θ1 e θ2. Então, seria este comprimento de arco aqui que eu estou interessado em calcular.
Muito bem, então a fórmula que vou usar sempre é esta que aqui se encontra a integral de θ1 a θ2 de r, da raiz quadrada de r' ao quadrado mais r ao quadrado. Então, façamos como de costume aqui um exemplo. E o nosso exemplo será calcular o comprimento da cardioide R igual a 1 mais o cosseno de θ. Então, esta cardioide, só novamente ressalto que estou colocando aqui os eixos x e y apenas para referência. Então, esta cardioide aqui se encontra algo assim. Então, neste ponto aqui, eu tenho 2 e aqui eu tenho 0. Perfeito? Então, observe que se R é igual a 1 mais cosseno de θ, então haverá pontos aqui ao lado direito para R igual a 0, nesta direção, R igual a 45, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, etc. Muito bem, então eu vou determinar R', se R é 1 mais cosseno de θ, então R', derivada de R, é menos o seno de θ, enquanto R é 1 mais o cosseno de θ. Então, R' ao quadrado é seno ao quadrado de θ. R ao quadrado é 1 mais cosseno ao quadrado de θ, mais 2 cosseno de θ. Portanto, R' ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 1 mais o seno ao quadrado de θ, mais o cosseno ao quadrado de θ, mais 2 cosseno de θ, que nada mais é do que esta primeira soma é igual a 2 mais 2 cosseno de θ. Então, é 2 vezes 1 mais cosseno de θ. Portanto, R' ao quadrado mais R ao quadrado é 2 vezes 1 mais o cosseno de θ. Agora, observe que, à minha conveniência, isto deve ser inserido dentro de uma raiz quadrada, então é claro que eu tenho todo o interesse em transformar, através de uma identidade trigonométrica, isto em um quadrado. Então, observe, se o cosseno ao quadrado de θ é 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2, então significa que 1 mais o cosseno de θ tem também a sua identidade, e vamos fazer isso na continuação deste vídeo, na próxima tela. Então, havíamos chegado que R' ao quadrado mais R ao quadrado seria igual a 2 vezes 1 mais o cosseno de θ. E vimos que 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2 é igual ao cosseno ao quadrado de θ. Logo, 1 mais o cosseno de θ
é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Então, vamos substituir. R' ao quadrado mais R ao quadrado é 2 vezes 1 mais o cosseno de θ, virou 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Então, R' ao quadrado mais R ao quadrado é 4 vezes o cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Portanto, o comprimento do meu arco quer dizer, o comprimento de toda a cardioide é 2 vezes a integral, porque ela é simétrica em relação ao eixo horizontal, 2 vezes a integral de 0 a π de raiz quadrada de R' ao quadrado mais R ao quadrado de θ. Então, isso é 2 vezes a integral de 0 a π de isto, 4 vezes raiz 2 cosseno de θ sobre 2 de θ. Então, isso será igual a 4 vezes a integral de 0 a π do cosseno de θ sobre 2 de θ. Então, 4 vezes integral do cosseno de θ sobre 2 é 2 vezes o seno de θ sobre 2 avaliado de 0 a π. Então, isso vai ser 8 vezes seno de θ sobre 2 avaliado em π é π sobre 2. Seno de π sobre 2, 1. Seno de 0, 0. Portanto, o comprimento da cardioide é 8 unidades de comprimento. Melhor dito, o comprimento desta cardioide. Porque existem várias cardioides com várias orientações e com várias equações diferentes. São vários tipos de cardioide. Esta cardioide possui um comprimento, a retificação de toda a cardioide é 8 unidades de comprimento. Então, com isto, encerramos este vídeo de comprimento de arcos em coordenadas polares e deixamos então para nos ver no próximo vídeo.